Muito bom dia, muito bom dia. Passando por aqui novamente para uma breve meditação. E como de praxe, Como de praxe, nosso intuito não é tirar ninguém da organização religiosa, jamais. Não é o nosso intuito. Mas aproveitando a liberdade com que Cristo nos libertou, por preço fostes comprados, não vos façais escravo dos homens. Então a gente pondera essas coisas, respeitando cada um que esteja aonde estiver. Se está do teu gosto, está bom, entendeu? Se você está dentro de uma igreja, de uma organização religiosa, e você está contente, está satisfeito, está bom, está ótimo, certo? Se é tua satisfação, está ótimo. Está satisfeito, está bem. Isso está bem. Se você se sente bem, sem falar nada, sem usar do teu direito, também está bem. Mas eu particularmente aqui do outro lado, eu estou bem. Também. Esse é o ponto que eu quero deixar esclarecido. Porque tem alguém que gosta de ouvir nós falar aqui. Tem alguém que não gosta, está bom também. Então, usando desta liberdade, eu não posso desperdiçar a minha liberdade, que foi me dada, que me foi outorgada, primeiramente por Deus, certo? Primeiramente por Deus. Segundo, estamos num país laico, onde temos uma liberdade também, a liberdade de expressão, e eu não vou desperdiçar esta minha liberdade. Por quê? Porque se eu penso que eu tenho que falar alguma coisa, fazer alguma coisa, este é o momento oportuno. É igual aquela frase que se diz lá naquela união do casamento: se alguém tiver alguma coisa contra esse casamento, que fale agora, ou cale-se para sempre. Então eu penso que muitas vezes a gente não pode falar o que a gente sente. Muitas vezes a gente não pode, a palavra fica entalada na garganta. Mas quando todas as coisas concorrem para isso, para que não falar? Então é chegada a hora de falar. Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Então houve um tempo que a gente gostaria de falar alguma coisa, mas não podia falar. Não nos era dado permissão de falar. Ou tiraram o nosso direito de falar. Entendeu? Sufocaram nossa voz.
Mas hoje não. Hoje as coisas evoluíram e nos sentimos livres. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se você está livre dentro de uma organização religiosa, está bem, está bem. Porque a satisfação é o seguinte: quando a pessoa tem uma satisfação, ele não tem necessidade, certo? Por exemplo, quando nós chegamos para uma janta, para um almoço e nos saciamos daquilo, então por um período nós estaremos satisfeitos. Então isso põe fim em todo o argumento. A pessoa está satisfeita, está ótimo, põe fim em todo o argumento. Mas aí do teu lado, tem alguém que não está satisfeito. Você entendeu? Então a nossa palavra, o meu raciocínio aqui, o meu pensamento não é para você que está satisfeito, certo? Pode ignorar. É exatamente para aquela pessoa que está aí do teu lado e que não está satisfeito. E você não pode tirar o direito dela. Entendeu? Você não pode tirar o direito dela, porque assim como Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário por você, derramou também pelo teu irmão que não está satisfeito. E ele tem todo o direito outorgado por Deus para reivindicar os seus direitos. É o que nós estamos fazendo. Não diz lá aquele ditado lá que o profeta Brana disse que existem 3 classes de crente? Então você fala para uma classe, outro fala para outra classe. O que vocês pensarem, para mim não importa, não vale nada. Importante é que nós estamos falando aqui, eu sei que eu continuarei falando porque tem alguém que aprecia os meus vídeos, aprecia os meus comentários, aprecia as minhas colocações. Então eu penso que eu tenho dever de falar isso. Você, como um religioso, tem dever de falar. Eu, como uma pessoa livre, também tenho o direito e o dever de falar. Certo? Cada um respeitando a sua linha. Então eu tenho direito. Mas eu lembro-me que o que se deixava escapar quando eu estava na organização era o seguinte: e eu demorei para fazer isso. Eu demorei para abrir um canal no YouTube. Por quê? Porque eu pensei que era só os pastores que tinham o direito e a autoridade de falar e pregar no YouTube, ou seja, para outras pessoas. Um dia uma pessoa, umas quantas pessoas me procuraram, não todas juntas, mas uma após a outra, perguntaram para mim o seguinte: irmão, se você fosse pastor, eu disse, bom, você está dizendo se eu fosse, eu não sou. Já mandando ele procurar o pastor. Sempre fiz assim. Mas me procuraram. Eu disse, não, só um exemplo. Se tu fosse um pastor e tivesse que entrar para conversar com uma família, onde a família estava se desacertando, tipo, filho não obedece os pais, marido e mulher não estão se conectando bem, o que tu faria?
eu disse, se eu fosse, veja bem, eu não sou e nunca pretendo ser, mas eu faria o seguinte: se eu fosse falar com o pai de família e tivesse que dar um puxãozinho de orelha no pai de família, entende? Eu o chamaria longe da esposa e longe dos filhos. Para quê? Para não tirar a autoridade do pai de família. Porque quem deu em uma família o pai, o cabeça da casa, foi Deus. Deus não constitui uma casa, um lar sem cabeça, sem o governo da casa. Sem o governo da casa. Tem que ter. Eu nunca vi um lar para ser completo sem cabeça, sem o governo da casa. A mulher não é o governo da casa. Entendeu? A mulher tem o seu lugar. Então eu faria, e os filhos têm o seu lugar. Eu faria o seguinte: se o pai tivesse deixado a desejar alguma coisa, eu o chamaria longe. Para quê? Para não tirar a autoridade. Tira ele longe. E aí você pode pegar na orelha dele, pela Bíblia. Vós, pais, ó, irmão, você está errando aqui, você precisa acertar isso. Para não tirar a autoridade do pai. Imagina um pai sem autoridade na casa. O que vira isso? Se fosse falar com a esposa, também, agora, se o assunto era entre os dois, aí também é outro departamento. E quanto aos filhos, chamaria os filhos também, conversar com os filhos longe primeiro, depois junto. Mostrar a palavra. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Quando eu dei esse parecer, e não foi para uma nem duas pessoas, e as pessoas sabem o que me disseram? Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Porém, eu disse, eu só me responsabilizo por aquilo que eu falo. As pessoas me disseram, porém, o nosso líder não faz isso. O nosso pastor não faz isso. Ele chega e dá uma marretada em quem vem na frente. Importante para ele é a pessoa dele, é o ofício dele e o ministério. O resto que se lasque. Eu disse, eu não sou pastor. Não venham procurar conselho comigo ou parecer comigo, porque se você pergunta, eu acho que eu tenho que responder. Mas eu estou respondendo não como pastor. Não sou e não pretendo ser. Entendeu? Ninguém vem após mim. Mas eu tenho conhecimento da Bíblia e eu disse, eu faria isso. As pessoas disseram, isso era tudo que eu queria ouvir. E até alguém me disse, minha família está descendo, está se deteriorando por falta de um conselho assim, que deveria estar no nosso pastor e não está. O que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Mas eu, para mim e para minha família, eu sei o que eu teria que fazer e eu o fiz. Entendeu? E eu fiz com muita dignidade, com muita raça, por assim dizer. Porque se você é o cabeça da casa, só pode mandar na tua casa se você estiver morto. Entendeu?
Eu falei para o ministro. Aqui na minha casa, quem manda sou eu. Sou eu que mando aqui. Quando eu precisar de um auxílio, eu lhe procuro. Mas aqui o senhor, dentro da minha casa, o senhor não vai colocar ordem. Na minha vida espiritual ou na vida espiritual é outro departamento, mas aqui não. Não vai dar certo. Entendeu? Nunca tire autoridade de um chefe de família. Porque antes, veja bem o que eu vou dizer. Eu não sou leviano no que eu falo. Antes de houver um pastor, já houve um pai de família. Antes de ter um ofício de pastor, já havia um pai de família orientando. Eu tenho base para isso. Entendeu? Então, o pai de família é o chefe do seu lar e o pastor da sua família. Porque se acontecer alguma coisa com a tua família, meu amigo, não é o pastor que vai se incomodar. Se você tiver que responder pelo teu filho de menor, não é o pastor que vai responder. É você. Tipo assim, ó. Se o teu filho de menor cometer um delito, é você que vai ser chamado. É o pai que vai dar a cara a tapa. É o pai, primeiramente. Depois, claro, a família pede ajuda para o pastor. Mas primeiramente é você que tem que ir lá. É meu filho, eu vou lá. Eu já disse umas quantas vezes aqui e vou repetir de novo. Eu não vi um pastor morrer por uma ovelha. Mas um pai de família morre por um filho. Um pai de família morre por um filho. Então, cada coisa no seu devido lugar. E o sistema religioso? Não consegue ajudar ninguém. Por quê? Porque eles tiram a autoridade do pai de família e principalmente na mensagem de William Branham. Principalmente na mensagem de William Branham. Eu sei, se tiver que comprar um tênis, tem que pedir para o pastor, participar para o pastor. Se comprar uma camisa, tem que participar para o pastor, perguntar se dá para comprar ou não. Se comprar um celular, tudo tem que pedir para o pastor. É por isso que as pessoas não têm coragem de vir a público ou de se abrir para alguém que está sendo manipulado pelo sistema. As pessoas não têm, porque a primeira coisa, o sistema com seus líderes quebra as pernas do pai de família. E vocês sabem o que Jesus disse a respeito disso? Se o ladrão soubesse, olha só. Aliás, deixa eu melhorar aqui. Se o pai de família soubesse a que hora o ladrão minaria a sua casa. Interessante, gente. Jesus não falou se o pastor soubesse, ele disse o pai de família. Se o pai de família soubesse
a que hora que o ladrão viria minar e roubar a sua casa, então ele vigiaria aquela hora. Mas como ele não sabe, ele tem que vigiar quando? Sempre. E Jesus fala no pai de família. Jesus não fala no pastor da igreja. Jesus fala no pai de família. Por isso que o evangelho, o caminho do Senhor é em família, gente. É em família. Se destruir a família, acabou o evangelho, não existe. Então Jesus diz que o pai de família, por quê? Porque se o ladrão entrar numa casa, ele primeiro tem que enfrentar, encarar o pai de família. O homem, o pai de família, vai ter que enfrentar o homem, porque o homem oferece resistência. O homem oferece segurança. E você, meu amigo, você tem que mostrar segurança. Nunca seja medroso. Nunca seja um covarde. Nunca seja um medroso. E em João 10, Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar, a destruir. E as pessoas dizem assim: o diabo veio. Não, Jesus não falou do diabo. Jesus não falou que era o diabo. Jesus falou que era o ladrão. E quem é o ladrão? Qualquer um que tente roubar alguma coisa de você. Qualquer um que tente tirar alguma coisa de você ou de qualquer pessoa indevidamente, sem o consentimento da pessoa, isso é um ladrão. Não tem ladrão de felicidade? Tem ou não tem? Tem. Não tem o ladrão de prazer? Tem o ladrão de prazer. Não tem o ladrão de cena? Tem o ladrão de cena. Tem tudo isso. Não tem o ladrão de filho? Tem. Tem o ladrão de filho, aquele que vem e agencia teu filho, agencia tua filha, agencia tua esposa. Para quê? Para dar status para o movimento dele. Estou errado? Então, o ladrão é aquele que tira, te deixa no prejuízo. E não precisa ser um assalto à mão armada, não. O ladrão é aquele que fala bonito, entendeu? Aquele que rouba a mente do teu filho, aquele que rouba a mente da tua filha, porque ele consegue ver que teu filho tem um dom dado por Deus. Ele consegue perceber que ali tem um dom, é só desenvolver. Mas quem deu esse dom? Deus deu para a família. Então o ladrão de dom, que dele pega o dom que Deus deu, aquela dádiva, e usa para o progresso, e crescimento do movimento religioso. E Jesus não falou que era o diabo. Jesus não falou que era o diabo. Jesus falou que era o ladrão. Entendeu? Então, eu estou aqui falando porque tem pessoas que apreciam as minhas palavras. E eu penso que eu tenho o dever de esclarecer essas coisas. Então, pensando nisso, veja bem, pensando nisso, o sistema religioso nunca vai te dar uma satisfação total
Não vai. Viu? A verdade, gente, tem que ser dita. Tem que ser dita. Se eu não digo, Deus levanta outro para dizer. Se o outro não diz, Deus levanta outro para dizer. Mas que tem que ser dita, tem que ser dita a verdade. Então, o sistema religioso, eles fazem você entender, eles fizeram eu entender, que só tem salvação lá, se você pertencer ao grupo deles. No caso, os adeptos da mensagem de Ilhambrana fazem você entender que só tem salvação se você crer em Ilhambrana. E você, quando crê, quando eu criei, quem que tira isso de nós? Quem que tira isso? Veja bem, eu entendo quando a palavra diz assim, ó, aquele conselho, aquela palavra diz assim, ó, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você entendeu? Você acha que eu não entendo isso? Eu entendo. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Eu entendo e estou totalmente de acordo com isso. Eu não posso ser em desacordo com essa palavra. Eu estou totalmente de acordo com essa palavra. Aquele que recebe, mas eu sei bem certinho, ó, aquele que recebe um profeta. Profeta que Deus mandou. E não vou dizer mais nada. Não vou emendar conversa sobre isso. Mas aquele que recebe um profeta, mas um profeta que Deus mandou. Na qualidade de um profeta, recebe galardão de profeta. E eu só sei dizer que um profeta que Deus enviou não brinca em serviço. Não brinca em serviço. Quando ele diz, assim diz o Senhor, tem que acontecer. Tem que acontecer ou cai o mundo abaixo. Eu posso citar aqui o que Jesus disse. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. N-A-O-T-I-O, não passarão. Então, se as palavras de Deus estão na boca de um profeta, tem que passar o céu, tem que passar a terra, mas as palavras que esse profeta disse em nome do Senhor não devem passar. Não devem passar. E não tem jeito de remendar, gente. Não tem jeito de remendar. Eu não engulo remendo. Temos um profeta. Beleza? Tranquilo. O que foi que ele profetizou? Aí ele profetizou que o mundo ia acabar em 1977. Aconteceu? Não, mas você tem que entender. Não, aconteceu ou não? Sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. O que passar disso é procedência maligna. Não tente me engambelar com um remendo novo em pano velho. Eu não aceito. Não, mas aconteceu. Então estamos no milênio? Estamos no milênio então? Aí você vai dizer, não, pera aí. Não, gente, não. Não há limites para se fazer livros. Não há limite, disse o servo, o sábio rei Salomão, se não me foge a memória. Sei que isso está escrito. Não há limite
para fazer livros, e o muito falar e estudar enfado é da carne. Eu vejo as profecias de William Branham. Eu não estou condenando William Branham, até porque ele já foi embora. Não o posso condenar. Eu só tenho que reivindicar. É meu direito. É meu direito. E se eu chegar lá um dia, diante dele, eu posso dar um abraço nele, apertar a mão dele e dizer: suas profecias não se cumpriram, irmão Branham. Suas profecias não se cumpriram. Eu digo aqui e eu digo lá. Você, meu amigo, meu irmão, você não deve ter medo de falar a verdade. Se não se cumpriram, por que é que você vai dizer que se cumpriram? Ou você vai mentir para você mesmo que se cumpriram? As 16 pessoas, os 16 operários, naquela ponte lá no Rio Raio, não morreram 16 operários. Alguém perguntou para o Joseph Smith, o genro de William Branham, diz assim: escuta, irmão, me fale, morreu 16 pessoas num acidente ali na ponte, num acidente de trabalho? A resposta foi essa: não morreu. Mas o profeta falou que sim, e isso encerra o assunto, eu creio. Meu Deus! Se não morreu, não morreu. Por que temos que dizer sim para um não, ou um não para um sim? É por isso que a realidade não está no sistema religioso. Não está no sistema religioso. E lembrando, falou, não aconteceu, agora seus líderes estão interpretando a mensagem. Interpretando a mensagem. Entendeu? Agora tem uma coisa que eu não vi alguém falar, é sobre as mensagens que William Branham fala de um outro profeta após ele. Isso dá uma margem bem grande para qualquer um dizer: eu sou o profeta que vinha após William Branham. Não, e vai lá e mostra nas mensagens. Mas tem uma citação também de William Branham, que William Branham diz assim, que o profeta é o Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi repartido para quase 120 pessoas. E eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo, quando vocês falam naquela coluna de fogo, sobre o irmão Branham, aquilo estava em quase 120 pessoas. Quando estavam no cenáculo, um viu na cabeça do outro, o outro viu na cabeça do um, e em cada um deles tinha esse sinal, para que ninguém dissesse: você não recebeu. Para que ninguém dissesse: eu não estou vendo a coluna de fogo na tua cabeça. Mas um viu na cabeça do outro, e isso bastou. Para que isso? Mostrando que o Espírito Santo se reparte na vida de cada crente. E não unicamente em uma pessoa. E não unicamente em uma pessoa. Porque se eu tenho o Espírito Santo,
Eu não tenho direito de expressar aquilo que está no meu coração? Claro que eu tenho direito. Eu tenho direito. Me é outorgado por Deus. Deus nos deu o direito e a procuração de usarmos a sua palavra. Para mim, sim ainda é sim. Não ainda é não. Escuridade ainda é escuridade. Luz ainda é luz. E quando eu vejo alguém tentando lesar as pessoas, lesar alguém com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu me coloco na frente. Eu me coloco na frente como um defensor, porque tem pessoas que não têm a capacidade de defesa. Tem pessoas que não têm capacidade de defesa. E quando Deus te dá a capacidade, é para você se acovardar? É para você se acovardar? Não. Ou você vai preferir ser um Jonas que fugiu, e depois foi pior. Ele poderia ter evitado tudo aquilo. O naufrágio aconteceu por causa dele. Não vamos permitir que naufrágio aconteça pela nossa covardia. O naufrágio, primeiramente, da tua vida, da tua família. Não permita a tua família naufragar num mar de ilusão, num mar de utopia, num mar de devaneios, num mar ilusionista, que pelas palavras, pelas contas, pelas fábulas de Lembrana, o arrebatamento já deveria ter acontecido antes da primeira bomba cair. Está caindo bomba toda hora, gente. E você não subiu ainda. E você não subiu ainda. É ilusão ou não é? É ilusão. É ilusão. Você vai viver a vida toda sobre uma ilusão. Eu falei que eu tenho... Vou completar 55 anos, mas esses últimos anos, últimos dias da minha vida, eu não quero ser uma pessoa, pelo menos no final, porque não disse uma coisa boa e bonita que o William Branham disse, que não é o que começa, mas é o que termina, e eu não quero terminar meus dias dentro de uma ilusão. E você também não precisa. Você também não precisa findar os teus dias dentro de uma ilusão. Porque alguém vai dizer assim, esperamos no cabeça da família. Os filhos vão dizer, poxa, papai deveria ter feito alguma coisa em nosso favor. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu estou num grupo de pessoas maduras, não tem nem um bebê pentecostal lá e nem um bebê branamista lá nesse grupo. Só pessoas maduras que sabem o que querem e cada um conta o que viu, o que sofreu, o que aconteceu. E alguém diz, se tivesse alguém se levantado nesses dias, nós não precisaria ter sofrido tanto. Alguém aqui da minha cidade, não vou citar o nome da pessoa para não ridicularizá-lo, porque eu o amo e eu considero
Mas ele disse bem assim para mim, ó. Faz 10 anos que eu estou orando para que Deus levante alguém que vá de frente a este faraó e digam as verdades para ele. Aí ele me apontou para mim, e agora vem o irmão e faz isso. Você viu? Se você se cala, o que acontece? Alguém está esperando. Alguém está esperando você estender a mão. Sabe? Dizer assim, ó, vou pôr o ombro debaixo da tua cruz. Dizer é fácil, gente. A teoria é uma coisa, a prática é outra. A prática é outra. Então você tem que ter a teoria, sim, mas você tem que ter a prática também, senão não adianta você só ser pregador de teorias. Não adianta você ser um pajem de armas do rei Davi. Não adianta ser pajem de armas, só aquele que carrega as armas para o guerreiro. E você nunca pode contar uma experiência tua. Por quê? Não, eu nunca lutei. Não, é até que eu estive lá no campo de batalha, mas eu não lutei. Por quê? Não, porque eu só carregava o escudo e a espada do guerreiro. Mas eu não sei, eu não tenho uma experiência o que é pegar numa espada, o que é enfrentar alguém. Eu não tenho experiência. Você fala muito do Davi, né? Você fala muito, mas você nunca percebeu, você nunca trouxe o quadro de Davi aqui no coração. Você nunca trouxe o quadro quando Davi enfrentou Golias. Você acha que era fácil? Olhar assim, olhar uma pintura, uma coisa ali, um comentário, alguém falando, é legal. Que tal o Davi? Se coloque um pouco na pele do Davi. Pense nisso. Só que Davi, você acha que ele disse, não, eu vou lá e mato? Não, ele tinha experiência. Ele disse, Deus me deu um urso, Deus me deu um leão. E esse incircunciso não passa de um urso e não passa de um leão. Deus vai me dar ele também. Experiências com Deus. É fácil de subir num púlpito. É muito fácil de subir num púlpito de gravatinha, com um copinho d'água. Cada 1 minuto toma um gole de água. Certo? Tem uns certos pregadores Nutella. Pregadores Nutella. Vem para a praça. Vem para a esquina defender a tua fé, para você ver. Lá é fácil, companheiro. Lá é fácil. Todo mundo está no mesmo perfil de pensamento. Lá é fácil. É muito fácil. Mas você nunca vai ter uma experiência com Deus quando você chegar lá fora. Lá fora onde o leão ruge mais grosso, companheiro. Lá fora onde o leão ruge mais grosso, companheiro. Quando você fala assim, fulano de tal é um profeta, e você encontra alguém dizendo mentira porque as suas profecias não se cumpriram. Aí, companheiro, essa é a questão, cara. Ir numa rede social e dizer uma coisa também é muito fácil. Mas eu quero dizer, o que eu digo aqui, eu digo em qualquer lugar. Eu digo em qualquer lugar. Porque eu não sou um pajem de armas. Eu não sou um pajem de armas. Eu sou um Caleb. Eu sou um Caleb. Que chegou e disse para Josué, teu servo era de 40 anos quando possuímos a terra. Hoje teu servo
é de 80 anos, mas eu sei entrar e sair. O que ele quis dizer? Eu sei empunhar a minha velha espada ainda. Viu? Talvez nós estamos numa Babilônia, mas eu não pendurei minha harpa no salgueiro, não. Eu não pendurei minha harpa no salgueiro. Ainda sei tanger a minha harpa. Ainda sei empunhar a espada da verdade. Em prol de uma vida. De uma alma. Não precisa ser de multidão. De uma alma. Isto basta. Deus abençoe vocês que estão do outro lado. Só lembrando, esse vídeo é endereçado a quem está confuso, a quem não está satisfeito. Se você está satisfeito, respeito a tua posição. Continue satisfeito. Não é para você meu vídeo, certo? Beleza? É para quem não está satisfeito. Saiba, por preço foste comprado. Não se faça escravo dos homens.